pergunta. Como diz a dona Carmen, sempre tem uma respostinha. Eu fiz uma pergunta só. Nesse domingo tem Clássico dos Milhões. Na volta do Campeonato Brasileiro ficou parado aí 2 rodadas por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. A gente vai ver a preparação agora das 2 equipes e na volta tem o provável 11 contra 11. Quem será que vai ganhar no nosso telão mágico aqui do SBT? Sempre dá polêmica. Eita! Sempre. Daqui a pouco tá lá, SBT Esporte Rio no TT. Um absurdo, olha o que eles estão falando. Olha essa garota botafoguense falando que o Piton é melhor que o Ayrton Lucas. Sempre tem, sempre tem. Escolheu o Midel, não escolheu o Léo Pereira. Vai, roda. O Clássico dos Milhões é sempre recheado de muitas expectativas e emoções. E os torcedores esperam ver 2 times com um jogo bem disputado. A última partida do Vasco foi na Copa do Brasil com a classificação para as oitavas diante do Fortaleza, com direito a deixar os vascaínos com o coração na mão no último dia 21. Já o Flamengo jogou na terça pela Libertadores, enfrentando Milionários e avançou na competição. O clássico envolve um tabu importante, já que o rubro-negro não perde há 5 jogos para o rival. A última vitória do Vasco foi em março do ano passado, por 1-0, com gol de Puma Rodrigues. De técnico novo, os vascaínos estão com as esperanças renovadas e com boas expectativas para o duelo. A minha grande vontade é criar uma equipa com esse ADN, uma equipa que seja capaz de competir em todos os jogos. A pouca relação com o novo treinador e jogadores aparentemente tem sido boa. E isso ainda tem chamado a atenção da torcida pela forma como Álvaro Pacheco trata a equipe. Encontrei aqui um clube todo ele estruturado e aquilo que destaca pela positividade é o amor que eles têm pelo clube e as relações que eles têm para ajudar o clube a ser todos os dias melhor. Já o rubro-negro também vem para a partida querendo vencer o clássico. O desfalque certo é Ayrton Lucas, que teve lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda e está fora. Com o mando do Vasco, o duelo está marcado para o domingo com promessa de Maracanã lotado. Eu quero é ver briga hoje nesse programa. Benê Casagrande e Lucas Pedrosa andam brigando muito ultimamente. Que isso? O cara ficou 76 dias de férias. Não. Sim, hoje tem briga. Segunda-feira, O que vai acontecer? se o Vasco vencer, o Vene vai fazer o programa de boina. Pode ser, boa ideia. E se o Flamengo vencer? Aí ele que tem que pensar. Não pensei, fui pego de surpresa. Eu penso em algo e a gente faz na segunda. Primeiro o Flamengo tem que ganhar, calma, né? Porque não tá certo, né? Pés no chão e tal. Mas ninguém aqui tá falando. Só você que fala isso aqui nesse Pés programa. no chão. Não sei se você sabe. Pés no chão. Mas não vai partir de mim, nem de Lucas Pedrosa. Jamais, essa jamais. frase aí que você acabou de falar, tá? Pensa aí, no final a gente fala. Ou vocês de casa podem ajudar a gente. Justo, O que vai fazer Benê Casagrande, o Lucas Pedrosa, se o Flamengo vencer? Se o Vasco vencer, o Benê vai fazer o programa de boina, que é o que o Álvaro Pacheco usa. Boa Põe ideia, na tela Pedrosa. aqui, ó. Pedrosa, você trouxe um tênis novo da Europa? Deixa pra domingo que tá guardado. Pô, se eu conheço o Pedrosa, ele trouxe 4 no Trouxe mínimo. 3, Júnior. Quase acertei. Tive que despachar a mala. É Falar complicado. nisso, o Bobão recebeu a mala? O Bobão? Recebi. Que bom. Ufa. Põe na tela aqui, ó. Vamos comparar agora as equipes e fazer o nosso tradicional aqui no SBT Esportivo. 11 contra 11. E agora estamos chique, hein? Vamos com foto. Léo Jardim ou Rossi? Começa você, Lucas Pedrosa. Léo Jardim. Essa talvez seja a disputa que eu mais tenho certeza dessa história toda aí. Você, Venê? Não tem como, né? Léo Jardim tem se destacado há muito tempo com a camisa do Vasco. Inclusive, recentemente passou pela seleção brasileira. E eu ainda tenho um pé atrás com o Rossi. Sério? Eu não consigo ter total segurança no goleiro Rossi. Muito bem, então 1 ponto para Vasco da Gama com Léo Jardim. Agora o jogo começa, Lucas Pedrosa. Será ou não? Vamos ver. Agora talvez não. Põe na tela aí o próximo confronto. Vamos na zaga, né? O João Vitor, que agora, oficialmente pelo Álvaro Pacheco, né, Pedrosa? Sim. Vai jogar de zagueiro. Às vezes a gente vê ele ali pela lateral direita, né? Cara, parabéns pra produção, hein? Isso é... Sensacional. Esse aqui não é o João Vitor. Não é o João Vitor. Não é o Laranjeira, É. esse aí. O João Vitor é outro. Esse não é o João Vitor. Mas, e aliás, eu acho que o João nunca teve esse cabelo, né? Não, ele já até já pintou, teve. mas assim, ele não tem essa skin. Então vamos fazer o seguinte?
Vamos tirar essa foto e vamos para a lateral e você bota o nosso querido Cris, alguém, uma como é que chama? Bota só o rosto do João Vitor ali. Bota uma coisa no rosto dele. Vamos começar então pela lateral direita? O homem tá voltando para o lado direito, agradou aí o Álvaro Pacheco, Puma, Rodrigues ou Varela? Começa com você, Lucas Pedrosa? Varela, sem dúvida alguma, apesar de serem até companheiros nessa disputa pela seleção uruguaia, né? Eu acho que o Pumita não vem de uma regularidade muito grande, o Varela vem jogando, vem atuando, fez um bom carioca, fico com o Varela. Venê. Você mesmo já me ajudou na resposta. O Pumita tá voltando agora para a lateral direita. Já o Varela, ele tá consolidado na lateral direita e não porque o concorrente dele tá muito abaixo. É porque o Varela também vem fazendo boas partidas. Acho que ele precisa evoluir a parte ofensiva dele, a ida dele ao ataque, até mesmo o cruzamento, mas está dando conta do recado e tem feito boas exibições com a camisa do Flamengo. Ah, esse também é um bom confronto, hein? Bom, Olha, não, tá ele é um dos sorrindo. melhores. Piton ou Vinha, pra você, Pedrosa? Eu coloco esse confronto aí na mesma prateleira aí de Paê e Arrascaeta, na dificuldade de você escolher, porque eu gosto muito do Vinha, eu acho o Vinha um baita de um lateral também, quando entra, como fez na última partida, fez uma bela apresentação, enfim. Mas eu vou ficar com o Lucas Piton. Eu acho que o Lucas Piton é o jogador mais importante do Vasco aí nessa temporada, junto com o Léo Jardim, como foi na temporada passada também, e um dos grandes laterais esquerdos do Brasil, o Lucas Piton, eu escolho ele. Eu vou escolher o Piton também pela regularidade dele com a camisa do Vasco. Graças a Deus, tô adorando. Vem o que vocês fazendo, estão falando. vem fazendo boas exibições há muito tempo. Acho que o Vinha vem crescendo de produção. Eu repito o que eu já falei. É porque agora vai vir a Copa América, né? E ele vai ficar à disposição da seleção uruguaia. Mas é um jogador que, na minha concepção, vai se tornar titular com o técnico Tite em breve. Inclusive, as últimas exibições, o último jogo dele, ele deu um passe sensacional ali pro gol do Flamengo. Menção honrosa ao Vinha, mas vou escolher o Lucas Piton nessa escolha aí. Vamos sem arte mesmo, dupla de zaga. Começa com o João e o Fabrício Bruno, é Sim. isso? É, o Fabrício Bruno, sem dúvida alguma. Você, não preciso nem me Sem justificar sombra de muito. dúvidas. Apesar de eu achá-lo louco por ter recusado uma proposta do West Ham, mas dentro de campo ele tem feito boas partidas e é jogador de seleção brasileira, um dos principais jogadores do Flamengo há muito tempo já, Fabrício Bruno. Davi Luiz ou Léo? Ai! Cara, essa é difícil também, porque não são dois jogadores que estão muito em alta assim, mas eu vou ficar com a regularidade do Léo. O Léo é titular absoluto do Vasco, é um jogador que fez um bom carioca também, às vezes acaba falhando em alguma vulnerabilidade, mas eu vou ficar com o Léo em relação ao Davi Luiz. Você Nessa eu vou ficar com o Davi Luiz. Vou dar moral ao Davi Luiz. Assim, eu entendo o que o Pedrosa falou, o Léo de fato vem fazendo boas partidas, mas o Davi Luiz, assim, pelo que ele fez no último jogo, inclusive vou dar essa moral, vou escolher o Davi Luiz. Não acho que o Léo tenha feito boas partidas para me dar certeza de escolher o Léo. Nessa briga, digamos assim, eu vou escolher o Davi Luiz. Boa sorte. Se fosse o Léo Pereira, se fosse o Léo Ortiz, eu escolheria os dois, tá? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz. Mas com o Davi Luiz, que mesmo tendo feito uma boa partida, não vem jogando no Flamengo, eu prefiro ficar com quem tá Inclusive, jogando. eu posso fazer um elogio ao Davi Luiz aqui, porque ele deu uma entrevista essa semana Muito na Flá boa, TV. excelente. Uma entrevista sensacional que foge, sai da caixinha. Ele falando sobre a sociedade, não só sobre Davi Luiz. futebol, sobre críticas. Então, parabéns ao Davi Luiz e parabéns também à Flá TV pela produção do conteúdo. Muito boa. Bom, o meu voto eu vou pensar hoje em importância pro clube, né? Se a gente for pensar no momento, quem é mais importante pro torcedor do Vasco? É o Léo ou pro torcedor do Flamengo? É o Davi Luiz, um desespero numa possível venda, a importância tecnicamente, talvez se o Fabrício Bruno não fosse vendido, o Davi talvez seria mais frequentemente sendo utilizado. Mas o que a gente vê do Davi Luiz é muito pouco no Flamengo, né? Sim. Eu não tô falando de carreira, eu tô falando de momento. E no momento, o meu voto vai para o Léo. Vamos lá, vamos tentar otimizar esse tempo aí? Só uma pergunta, Fala. deve ser o Alan mesmo? O Pulgar não volta? Deve ser o Alan. Eu chutar zero informação, mas entendendo de Tite, até porque a forma como ele falou do Alan na última entrevista coletiva, acho que ele deve manter o Alan. Ele que fez a entrevista com o Tite, Ao né? lado do Alan. Perfeito. Eu já vejo o Alan sendo trabalhado pelo Tite já para a Copa América. Faz Se sentido. Se a gente for parar, né, porque o Pulgar vai ficar ausente, né? Agora vocês vão viralizar sem justificar, o que piora um pouco. Esforza ou Alan? Esforza. Se Você? fosse o Pulgar, era Pulgar disparado, mas hoje é o Esforza. Eu vou escolher o Alan. Eu vou escolher o Esforza. Eu vou escolher ele já chegando no Vasco e já se transformou num Tem jogado grande muito. importante, num pilar importante. Eu voto no Esforza. Galdames ou Gerson? Gerson.
Gerson. Muito bem. Vamos virar. A gente não mostrou a outra lateral, hein? Mostramos? Mostramos, Mostramos as duas. Adson ou o De La Cruz? Disparadamente De La Cruz. Tá bom. Não tem nem não tem resenha. como. Beleza. Tem nem como. Agora, vamos pular. Vai pra frente. Vamos deixar por último. Vamos lá, vamos pro ataque. Até porque não pode justificar, né? Não pode. Vamos lá. É o Pedro no Verrete e o David no... O Davi no... David ou Davi? David. No Cebolinha. Vamos no David no Cebolinha primeiro. Cebolinha. Beleza. Verrete ou Pedro? Pedro. Verrete, eu te amo. Eu espero que você faça 3 gols no domingo. Mas o momento é do Pedro. Vamos voltar agora para aquela página. Esse é o grande confronto aí, nesse 11 contra 11. Porque são 2 grandes jogadores. Payet e Arrascaeta, eu já sei que vai sobrar para mim, viralizar, não é mesmo? Eu imagino que vai dar um empate aí. Vamos lá, Venê. Vou começar contigo, Venê. Arrasca. Boi. Boi da cara preta. Dimitri Payet é melhor que o Arrascaeta. Vamos lá, quanto é que tá o confronto? Me atualiza aí, porque ficou bem equilibradinho, né? O Ficou. Esforza, Léo Jardim, o Léo, Piton. o Piton. Já tem aí de coisa 4 do Vasco da Gama, né? O Piton ficou ali, na zaga foi o Léo, o Esforza como meio de campo, o que o Vasco venceu. 6-4. Não vai empatar, também não tem como, né? Mas vamos lá. Eu vou ter que escolher entre o Payet e o Arrascaeta. Olha, gente, que problemão. Lembrando que é momento. Isso aí. E eu ia falar isso agora. A gente não vai olhar a carreira. Até porque se a gente fosse olhar a carreira... Eu posso ia ser continuar sincero, sendo nessa eu não confronto levei em pesado. consideração o momento. Não? Eu quebrei A o meu gente sabe protocolo. O seu clubismo. Tudo bem, Não é, faz nem, parte. não é nem clubismo, assim, é porque eu sou... Embora eu tenha criticado muito o Arrascaeta, mas é porque eu acho o Arrascaeta um absurdo. Se pá, ele é casado, eu não sei. Eu ele acho é que casado, ele tem até uma doceria com a esposa. Muito bem. Mas eu vou votar no Payet. Meu voto vai pro Payet. Eu adoro o futebol do Arrascaeta também. Vocês sabem disso, eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas eu também sou muito fã do futebol do Payet. E eu acho que ultimamente o Payet, ele tem jogado menos que o Arrasca, se a gente for olhar na temporada, né? Mas se a gente olhar nos últimos, num recorte recente, até porque o Payet passou por uma lesão, eu voto no Payet. Não, os minutos em campo, o Payet tem aproveitado melhor que o Arrascaeta. Exato. O Arrasca tem mais minutos na temporada, sem sombra de dúvidas, mas quando tá em campo, nos últimos jogos, eu acho que o Payet tem performado mais que o Arrascaeta, mesmo não performando o que a gente sabe que ele vai poder performar e o que ele performou lá no início da temporada, antes de se machucar. Inclusive, a gente está vendo o momento do Arrascaeta com torcedores pedindo o Arrascaeta na reserva. Pela E o primeira Lohan vez, né? titular, entendeu? Muito bem. É então, raro. esse foi o nosso 11 contra 11. 6 pro Flamengo, 5 pro Vasco. Isso aí. Bem equilibradinho, hein? É aquilo, eu acredito que se o Flamengo tivesse completo, como está o Vasco, por exemplo, tirando um ou outro jogador que já está lesionado há muito tempo, o Jair e o Paulinho, o Flamengo teria 8, 9, entendeu? Que era o caso do Pulgar. E talvez ali, se você for parar para pensar, na zaga o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, sim. eles ganhariam. Eu acho que 2 o Vasco ganha com certeza, sim. Que é no gol e na lateral esquerda. Na lateral esquerda. Porque embora o Ayrton Lucas seja titular, mas eu escolheria o Piton também. Ô, Venete, você tem novidade sobre o julgamento do Gabigol? Tenho novidade, sim, o planejamento, a logística para o Gabigol, porque o Gabigol vai comparecer a esse julgamento, a essa audiência lá na Suíça. Ele vai viajar no dia 5 de julho, tá? Ele embarca no dia 5, a audiência é no dia 7 e ele retorna no dia 8. Nessa audiência, o advogado da defesa dele, porque o Flamengo contratou um escritório especializado em doping para poder defender o atacante. Melhor Flamengo contratou, não foi nem o jogador que contratou, o Flamengo contratou. Está tendo um custo. E nessa audiência, o que a defesa vai fazer? Vai levar testemunha. E a grande testemunha vai ser o chefe do departamento médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri. Ele também vai comparecer à Suíça nessa viagem aí para poder tentar ajudar o Gabigol para que ele não fique suspenso. Ele vai pra Suíça? Vai para a Suíça. Ô, Pedrosa, vamos fazer um doping aqui no SBT? Ô, Diego, já foram alguns países lá na Europa. Suíça seria bom também. Ué, a gente pega o potinho e você... não vou de cá. Sabe qual é o máximo que a gente já foi? Ah, Santa Catarina. Beto Carreiro. foi muito bom, Veneno. Ô, imagino. Você perdeu. Como eu queria ter ido. A gente até perdeu. andou de helicóptero.
Foi muito legal. Foi muito legal. Pedro? Agora eu quero o Inter, nossa. Nossa, vamos de novo. Você não tá, você não sabe Deixa que você tá ele, perdendo deixa da vida. ele, deixa Foi ele. muito legal, Foi né? muito legal. Muito bem. Oh. E já é isso? Hoje, ao vivo? A apresentação 2 horas do da tarde. Álvaro Pacheco. De boina? É, não aqui. Não sei. Ou de boné, que ele tá usando boné tem também. isso também. Vasco TV provavelmente vai Isso. passar ao vivo. 2 da tarde a gente não tá mais aqui com vocês, mas para quem é vascão quiser acompanhar, a Vasco TV vai fazer. Ele vai e o acompanhar Pedro ao vivo. Martins também. O diretor, que já está há um Sim. tempo, também vai ser apresentado junto. E quem tá falando ao vivo agora com a imprensa na concentração da seleção é o Lucas Paquetá, né? É 2 horas também, né? Por que o povo marca 1 hora? Marca 1 hora, gente. Marca 1 hora que a gente bota aqui, né? Verdade. Dá mó Facilita, conteúdo pra gente. facilita. Muito bem. E daqui a pouco, então, também o Paquetá vai falar que ele foi escolhido, inclusive, para falar com a seleção. A gente estava conversando aqui num debate, Sim, cada um sim. sua opinião, como sempre, em relação ao Paquetá ser ou não ser convocado. Vini disse que acha que ele deveria ser convocado normal. O Pedrosa e eu, nós achamos que talvez, até que tudo se resolva, que ele fique um pouquinho longe da seleção. E aí a gente fez esse debate por aqui, né, na nossa opinião, e acabou que ele foi convocado e não só. A CBF quis confirmar que tem certeza da sua oposição e colocou o Lucas Paquetá. Posso só na complementar a minha opinião? Pode, sim. Eu acho que o único, na minha opinião, tá? Isso, por favor, tá, gente? A única forma da CBF cortar, que eu acho que ele deveria ser mantido, era se ele não tivesse cabeça para poder jogar com a seleção Perfeito. brasileira. Porque eu me boto muito no lugar dele. Será que ele vai ter cabeça? É. Porque tem essa preocupação, não tem jeito, ele é ser humano. Mas, pelo visto, ele tá tendo cabeça normal para poder continuar com a seleção brasileira. Vamos colocar na tela, então, a classificação do nosso campeonato. Tanto tempo a gente não olha essa Ainda tabela, bem que né? voltou. Olha aí, muito bem. Eu fiquei... Sabe o que eu tava pensando ontem? Bobeira, que você vê como é que minha cabeça é na hora vaga, né? Tava pensando, imagina se na pausa o Botafogo tava líder, né? Sim. Eu não sei se eu ia gostar. Porque tá líder, Ai, tá, entendeu? eu acho melhor esperar virar o turno. Então, é por isso, entendeu, Pedrosa? Deixa virar o turno. Aí eu pensei, imagina se na pausa aqui que vocês não iam ficar. Todo dia da pausa vocês iam, bota a tabela, tira a foto, não sei o quê, né. Deus me poupou, me tirou 3 pontos pra me poupar. Verdade. Esse aí é o Campeonato Brasileiro, volta aí nesse final de semana, Atlético Paranaense é o líder com 13 pontos, mesmo número de pontos que o Bahia. 2 times muito reforçados para a temporada, o Atlético Paranaense há alguns anos sendo um time sólido, brigando por títulos principalmente internacionais, a gente está falando de Sul-Americana e Libertadores, com um centro de treinamento, com uma base muito estruturada, com uma arena que é quase imbatível lá Contas dentro. equilibradas. Na minha opinião, hoje, ele é o mandante mais difícil de se enfrentar em casa. Muita gente fala do Palmeiras e é também, mas há muito tempo o Atlético Paranaense é. Então, assim, olho vivo no Atlético Paranaense, não só nessa competição, como em outras que ele vai disputar. O Atlético não à toa está em primeiro. Assim como o Bahia também, Pedrosa. Também é um time que para essa temporada se reforçou muito. Sim. E trouxe um personagem que, na minha opinião, é um cara que muda um time de prateleira esportiva, como eu falo do Payet, que é o Everton Ribeiro, né? Ah, sem dúvida alguma. Um jogador extremamente diferenciado. E aí você tem Caio Alexandre, você tem Jean Lucas, entre outros jogadores da equipe do Bahia, como o Cauli, que é um grande Esse jogador. Cauli joga muito, Joga né? demais. É um meio-campo muito forte. E aí você ainda tem o Rogério Ceni. Porque você pode não gostar do jeito do Rogério Ceni aqui, acolá, mas o Rogério Ceni é campeão brasileiro. Ele já foi campeão brasileiro como técnico e já foi campeão brasileiro 3 vezes como jogador. Então ele conhece exatamente como se joga essa competição, além de ser um bom treinador. Então o Bahia ainda vive de altos e baixos, se eu não me engano teve um tropeço agora de ter sido eliminado da Copa do Nordeste, mas o foco deles é no Campeonato Brasileiro, o foco deles é seguir na Copa do Brasil, e é um time realmente que vem com investimento pesado. E aí o Flamengo do Vene Casagrande em terceiro com 11 pontos, né, Vene? E o meu Fogão em quarto lugar com 10 pontinhos. Vamos virar a página para encontrar o Fluminense e o Vasco, depois a gente vai lá na nossa enquete. Ó, o Vasco tá em 13º com 6 pontos e o Fluminense na zona de rebaixamento com 5 pontinhos. A gente pode parecer loucura, né? Mas há 2 semanas atrás, que foi quando o Fluminense jogou sua última partida, o clima no Fluminense era outro, né? Claro. Talvez com esse fim da fase de grupos tão positiva que foi pro Fluminense,
Isso aqui muda pra caramba. A gente tava falando de um John Kennedy sendo afastado. Olha como é que o futebol Diniz, muda protesto. de uma semana para outra, né? Poste com protesto, muro com De protesto. lá pra cá teve renovação do Diniz. Nossa, Chegada do Thiago Silva. Verdade. alguns jogadores saindo do departamento médico, isso é muito importante. Olha a nossa enquete aí. Quem vence o Clássico dos Milhões no domingo? Flamengo, Vasco ou empate? Por mim, cada um postava no seu Twitter pra gente ver o Alvorá. Agora. E aí? Vamos lá, Que tal? vamos fazer. Posta aí. Só vou dar pessoal, RT, não vou postar muita coisa, Dá um RT. Dá um RT. Quero ver. Eu quero ver. Ai, eu adoro você. E você vai votar em quem? Eu? É. Você sabe quem tá brigando comigo ali em cima? Eu. Nessa competição. Ah, então você vai. Não. Então Eu você fiz vai uma no pergunta Vasco. muito Quantos pontos tem o direta. Flamengo? 11. 11. Botafogo 10. Se o Vasco ganhar, vai a 9. Fica de olho. Empate. Fica de olho. Tu foi bem na resposta. Sério. Sem brincadeira. Aí o povo na rua sabe que fala comigo? Você fica... Mas o Govenê, mas aquele Pedrosa lá, Pois você é. fica defendendo ele. tá vendo? E quando a primeira oportunidade que ele tem, ele não sei o quê. E é uma verdade, Vene. Eu acho que eu vou fechar contigo. É isso. Nada Aí disso, também é? acho Vai fechar com errado. Vai fechar com errado. Não, você não. A grande Então, verdade você viu que ele falou aqui nos últimos dias, né? Falou que prefere pegar o Bolívar do que o Botafogo. Não, ao contrário. Ao contrário. Prefere pegar o Botafogo do que o Bolívar. Por causa da logística. Esse é o respeito aí que ele tem pelo seu Eu tenho time. medo da altitude. Desfaz. Esse é o respeito que ele tem pelo seu time. Fala do